O julgamento do Supremo Tribunal Federal, que acontece nesta semana, irá definir o futuro político do prefeito Marcelo Elias Roque e de milhares de políticos condenados no Brasil. A pauta será nesta quinta-feira e a TVCI vai acompanhar de perto. Veja. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, colocou em pauta na sessão desta quinta-feira o recurso extraordinário 852475, que dispõe sobre o tempo de prescrição da devolução do dinheiro público pelo crime de enriquecimento ilícito. Carmen Lúcia tem demonstrado intolerância contra os atos de improbidade administrativa. Neste momento, o Prêmio Novare também dá um exemplo de um rumo que o Brasil tomou, que é o rumo de chegar-se a um Estado ético para todos, em que a cidadania brasileira se orgulhe de ter um país que se transforme em modelo. Nós, que durante séculos estamos a adotar providências, precárias algumas, mais fortes em alguns momentos, mas que jamais poderá deixar de ser batida por novas práticas e superada por novas fases nas quais a corrupção seja apenas uma triste lembrança de um povo que quer, sim, ser uma república federativa que constitua um Estado democrático de direito, com toda a confiança nas instituições nas quais prevaleça exatamente a ética. Como disse, lembrei, corrupção é crime. Milhares de políticos condenados em todo o Brasil por improbidade foram beneficiados pela paralisação de seus processos graças à repercussão geral, solicitada pelo então ministro Teori Zavascki em setembro de 2016. Muitos deles, mesmo condenados, conseguiram registrar sua candidatura com esta brecha na lei. Sandra Terena, a primeira jornalista indígena do Brasil e presidente da ONG Aldeia Brasil, esteve em Brasília em uma audiência com a presidente do STF para pedir urgência nesta pauta. A jornalista ainda usou a tribuna do plenarinho no Senado Federal para tratar deste assunto. Tem sido muito debatidos aqui no Brasil, no país inteiro, sobre a questão da corrupção. E a gente sabe, que a corrupção está enraizada no nosso país. E como no caso mesmo até do recurso extraordinário 852475, de relatoria do ministro Teori Zavascki, que trouxe a repercussão geral sobre os crimes de improbidade administrativa em todo o Brasil. Que, por enquanto não for julgado, cria um limbo para que os políticos corruptos e condenados assumam cargos eletivos em 2017. Então, pelo fim da corrupção e pela aprovação da Lei Moadi, eu me manifesto aqui hoje. Obrigado. O ministro Teori Zavascki morreu em um acidente aéreo e o novo relator do recurso extraordinário é o ministro Alexandre de Moraes. Milhares de políticos condenados em primeira instância podem ter seus direitos políticos cassados nos tribunais de justiça de todo o Brasil após este julgamento. Este é o caso do prefeito de Paranaguá. Em setembro de 2014, Marcelo Roque foi condenado por enriquecimento ilícito por atos de improbidade administrativa. A sentença, assinada pelo juiz Adriano Oliveira Lima, revela que ele apresentou documentos para ludibriar o setor de recursos humanos da prefeitura e receber 2 vezes valores referentes a férias. A autorização para o recebimento indevido foi assinada na época por seu pai, Mário Roque, que na época era prefeito de Paranaguá. A fraude foi descoberta pelo Ministério Público do Paraná, que ajuizou uma ação pedindo a perda da função pública, perda dos direitos políticos por até 9 anos e a devolução integral dos valores recebidos indevidamente aos cofres públicos. Após este julgamento de quinta-feira, o processo em que Marcelo Roque foi condenado em primeira instância volta para a pauta no Tribunal de Justiça do Paraná. O relator do processo é o desembargador Luciano Carrasco, que, se manter a condenação, o prefeito Marcelo Roque pode ter o seu mandato cassado e ficar inelegível por até 9 anos. Pois é, essa pauta ela estava travada em Brasília desde 2016. A jornalista Sandra Terena foi a Brasília pedir à ministra para colocar em pauta, pois políticos condenados de todo o Brasil estavam em um limbo eleitoral. Não eram condenados, mas também não eram absolvidos. A ministra acatou o pedido de Sandra e colocou em pauta. Agora, com o julgamento, Marcelo Roque e os milhares de condenados podem ter seus mandatos cassados se a sentença de condenação
for confirmada pelos tribunais de justiça. O jornalista Oswaldo Eustáquio vai a Brasília acompanhar o julgamento, estará lá presente, claro, trazendo todas as informações aqui, porque é importante, são informações relevantes, tá bom?